Fala pessoal, tudo bem? Olhando para o conteúdo do canal, os últimos vídeos postados, as últimas frases, aquele conteúdo que tem a ver com a ação do Espírito Santo, o empoderamento para vivermos uma vida mais intensa com Deus, esses temas, esses assuntos são os mais visualizados no canal. Na minha vida particular, esse tem sido tema de bastante reflexão. Se esse é um assunto que arde no seu coração ou sequer passa pela sua cabeça, fica depois da vinheta, eu queria conversar um pouquinho sobre isso. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 5, versículo 6, nós lemos: Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. É interessante que o texto está falando que bem-aventurados são aqueles que têm essa característica. Mais que feliz, bem-aventurado aqui pode significar mais que feliz. É uma das características daquele que pertence à nova aliança, daquele que nasceu de novo. Existe uma marca presente na vida dessa pessoa. Ela vai ter sede e fome de justiça. Então é normal que os cristãos, aqueles que realmente nasceram de novo, tenham fome e sede de justiça. É interessante que essa fome e essa sede, ela é mais aguçada, ela é estimulada em nós quando nós olhamos para exemplos de homens de Deus no passado e daquilo que eles viveram com Deus, tanto os relatos bíblicos quanto os relatos históricos. Nós vemos uma nação toda se rendendo a Deus diante de Elias, quando desce fogo do céu e Deus responde à oração de um homem. E a gente vê no Novo Testamento sendo dito a respeito de Elias: ele era homem como um de nós, né? Sujeito às mesmas paixões. E ele orou e não choveu e depois choveu. Enfim, Deus usou um homem semelhante a nós. E isso faz com que o nosso coração se incendeie, né? Olha só, meus irmãos, isso é muito interessante. Essa fome, essa sede, ela precisa ser cultivada em nós. E assistir ou ler testemunhos, relatos, faz com que a nossa fé seja alimentada e que a gente passa a crer, né? Faz com que a gente passe a crer que essas coisas são possíveis também na nossa vida. Por outro lado, meus irmãos, é interessante nós entendermos que, como diz Mateus capítulo 24, verso 12, Jesus, né, falando a respeito das últimas coisas, dos últimos dias, ele diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É interessante aqui a gente tentar fundamentar esse nosso ponto que permite com que a gente tenha essa fé de que nós podemos viver esse sobrenatural. O texto diz: o amor de muitos se esfriará, e não o amor de todos se esfriará. O ponto aqui que eu quero comentar em cima desse texto é que, apesar de nós vivermos um período de crise espiritual e de mornidão e de frieza em muitos casos, ainda assim existe espaço para avivamento pessoal, para vida com Deus, para intimidade. Diz: o amor de muitos e não o amor de todos. Existe aí a possibilidade de termos sim uma vida mais intensa com Deus. É interessante que em tempos de crise, sempre que Deus quer fazer algo novo, Ele vai colocar alguém de joelhos para orar. Ele vai levar alguém para buscá-lo de maneira íntima e intensa. E tudo indica que essa pessoa que está em oração será usada por Ele para restaurar uma obra, para restaurar uma igreja, para restaurar uma família, para restaurar algum assunto que Deus deseja que haja tal obra, tal restauração. Agora, continuando o nosso raciocínio, nós poderíamos olhar para Isaías capítulo 55, o grande convite, a grande súplica de Deus ao povo, dizendo: ó, todos vós que têm sede e fome, vinde, comprai e comei, sem custo algum, vinde até mim. Jeremias é quem vai falar também. O povo cometeu dois erros: deixou a fonte de água viva e cavou cisternas que não retêm água. A fonte de água viva é Cristo, é a palavra, é Deus, é a presença. Agora, a cisterna, o que são cisternas rotas nesse texto de Jeremias? Imagine uma caixa d'água, vai, só que ela está furada. Uma caixa d'água que não retém água. Cisternas, poços, que eram criados para reter a água da chuva, então, mas elas não retêm, está furado. Então, nos dias de hoje seria uma caixa d'água furada. O que Deus está falando é: olha, o povo cometeu dois erros, deixou a fonte de água viva e cavou cisternas rotas que não retêm água. O convite de Deus para nós é para que a gente volte para a fonte, né?
E olha que interessante, para a gente concluir esse raciocínio e essa reflexão, quando a gente olha para o texto de Mateus, vamos voltar lá para Mateus capítulo 5, o texto diz: bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça, porque serão fartos. A promessa aqui é que esses que têm fome, que nutrem essa fome, os bem-aventurados, os que nasceram de novo, que pertencem à nova aliança, que têm o Espírito habitando dentro de si e que nutrem essa busca, esses serão fartos. Que eu quero consolar seu coração com essa palavra e que isso deve realmente nos consolar. É que nós realmente precisamos nutrir essa busca e ter a esperança de que o Espírito, aquele que começou a boa obra, vai concluir até o dia de Cristo. Aquele que coloca em nós esse desejo, como diz Paulo, ele é que opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Esse mesmo Deus é que vai nos saciar. Que a gente possa ser como Davi, né? Olha, Deus, quando eu me verei diante da tua face, quando eu estarei diante de ti, a minha alma tem sede de ti. E que a gente possa olhar para a promessa de capítulo 5 de Mateus e saber e esperar que nós seremos fartos. Mais uma vez, há sim esperança para nós vivermos o sobrenatural de Deus. Eu tenho certeza e eu sinto isso. Deus está fazendo coisas novas. Deus está levantando uma geração. A gente não precisa ser pessimista a ponto de não crer que Deus não vai fazer isso. E a gente também tem que tomar cuidado em ser otimista a ponto de não trabalhar e não ter em Deus essa esperança de maneira madura e consciente. E eu acredito que Ele realmente vai fazer isso na nossa vida. Que Deus te abençoe, fique com essa reflexão, ore também por esse canal, recomende esse vídeo, compartilhe ele e que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, enfim. Aonde você colocar suas mãos, que Deus esteja contigo, te abençoando. Forte abraço e até o próximo vídeo.